Bom dia, Vera. Sim, um passo muito importante, inclusive porque na votação da reforma da Previdência que passou aqui pela Câmara, essa questão dos militares foi desmembrada. E outra questão também que havia sido desmembrada foi os regimes próprios dos estados. Nesse relatório do deputado Vinícius Carvalho, que ele trata da Previdência dos militares, ele resolveu incluir os bombeiros e policiais militares dos estados, que constituem um contingente significativo dos servidores públicos estaduais. A depender do que sair dessa reforma da Previdência para os militares, isso terá um impacto nas contas das previdências, dos regimes próprios dos estados, e isso preocupa analistas, preocupa economistas, porque, na verdade, a reforma da Previdência dos servidores públicos, que era esperada já nessa legislatura, criou uma expectativa muito grande em relação à reforma pública dos regimes dos estados e dos municípios, que estão passando por grande dificuldade. Por uma pressão dos policiais militares e dos bombeiros, que têm um lobby muito forte junto aos governos e aos parlamentares, eles conseguiram incluir nesse relatório e eles então vão gozar das mesmas regras dos militares das Forças Armadas. Entre outras medidas, ela aumenta de 30 para 35 anos o tempo mínimo de contribuição para que eles façam jus à aposentadoria. Diferente dos servidores civis, eles vão ter uma transição, um pedágio menor. Os servidores civis, eles têm um pedágio de 100%, aqueles que ainda faltam para se aposentar, o período que falta aposentar, eles pagam 100%, e no caso dos militares é 17%. Essa matéria ainda é polêmica, ela tem efeitos econômicos muito grandes e vamos ver se a comissão vai dar espaço mesmo e aprovar essa reforma dos militares hoje. Está prevista essa votação para as 14 horas, aqui no plenário 2, que é um dos maiores plenários aqui do corredor das comissões, e é aguardar para ver. Outra reunião importante que vai ter hoje aqui, são 44 reuniões e audiências públicas hoje aqui nessa quarta-feira aqui nas comissões. Uma delas é na Comissão de Integração Nacional. Ela vai discutir as políticas de desenvolvimento sustentável para as comunidades tradicionais. Quem pediu essa audiência pública é o deputado Edmilson Rodrigues, do PT do Pará, ou do PSOL do Pará, me desculpe, que está aqui do meu lado. Bom dia, deputado. Explica para a gente aí por que vocês estão realizando esse debate. Há uma mudança aí nas políticas públicas que já estavam definidas em lei, é isso? Na verdade, quando nós reunimos as comunidades tradicionais com experiências econômicas, experiências de relação com as suas regiões, seus lugares de moradia, inclusive relações econômicas, não é? Nós queremos exatamente criar aqui na Câmara, que é o lugar do debate dos projetos estratégicos, não é? Que no momento em que se tenta flexibilizar leis ambientais, se tenta desenvolver uma ideia de que modernizar o Brasil significa destruir a floresta, nós estamos dizendo o contrário. Por exemplo, eu trouxe para uma amiga do PSOL castanhas do Pará. Eu compro 1 quilo, digamos, por R$ 80. Essa árvore que demorou 80 anos para ficar frondosa, derrubada, é vendida para o madeireiro por algumas poucas dezenas de reais, né? Ele lucra, mas aquela comunidade deixa de ter uma fonte permanente de recursos, de uma árvore que pode durar séculos. Então, eu estou falando de uma árvore, mas nós estamos falando, quando se trata da Amazônia, mas também do Cerrado, da Caatinga, da Mata Atlântica, do Pantanal, de biodiversidade rica, mas muito rica, como em nenhum lugar do planeta. Então, nós temos várias espécies florestais, várias espécies animais que nos permitem gerar renda com tecnologia avançada. Vou te dar um exemplo. Belém, Pará, produção do açaí. Nós antes perdíamos o açaí, não sei, para os que não são paraenses, se você não congelar o açaí, ele azeda em pouco tempo, pouquíssimas horas. Então, ou você congela para descongelar e usufruir. De que modo isso pode ser evitado? Se você pasteuriza
e congela, você evita doenças, alguma contaminação. Como é que se pasteuriza? No leite já se desenvolveu há muito tempo. No açaí se desenvolveu. Com o caldo de cana, por exemplo, é recente a descoberta de um jovem do sistema de formação tecnológica. Então, por quê? Porque é feito o teste sobre qual temperatura ideal para não tirar o gosto e as proteínas e as vitaminas daquele produto. Então, nós estamos falando de indústria, estamos falando de tecnologia avançada, estamos falando em desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica e, ao mesmo tempo, do caboclo, do indígena, do quilombola, ali colhendo da natureza. Essas experiências é que aqui vão ser debatidas, porque elas são concretas. E o ICMBio, desde sua criação, gerou várias unidades de conservação classificadas como reserva de extrativistas, mas há outras experiências aqui, inclusive comunidades que mantêm certas tradições culturais, religiosas, linguísticas, não é? E em termos culturais mesmo, do aproveitamento já de alguns bens que a natureza nos oferece como meio de subsistência, né? Olha, você pensa, vai ao Baixo Amazonas, e ao Pará todo, mesmo no estado do Amazonas, na Amazônia em geral, algo que é muitas vezes lixo, em Santa Catarina, como por exemplo, em torno de 20 a 30% dos pequenos peixes, às vezes, é jogado antes de chegar à praia. Então o pescador sabe que aquilo não tem valor econômico. Já a sabedoria milenar indígena transforma esse pequeno peixe em farinha, é o piracuí. Então as pessoas no Pará, particularmente na região oeste do Pará, mas em Belém é muito forte ainda, você pede um bolinho de bacalhau. Porque, claro, há uma relação entre as culturas europeias e a brasileira, mas você pede o bolinho do piracuí, às vezes feito com batata, chamada em inglês, acho que é de origem aqui latina, né? do Peru, da região do Peru, andina, não é? Mas você também usa outras raízes, com a própria batata doce, ou mesmo a mandioca, né? Ou o que alguns chamam de aipim, a macaxeira para nós do Pará. Então, tudo isso é natureza, é ambiente equilibrado, é equilíbrio ecológico, é justiça social, sem que isso seja atraso. Ao contrário, isso pode ser conciliado com tecnologia de ponta, gerando emprego, dignidade para as populações tradicionais. Pois é, e a tecnologia de ponta também já está aprendendo com a sabedoria das comunidades tradicionais. Por exemplo, a indústria farmacêutica, que está descobrindo uma série de novos medicamentos com isso. Então, não é só beneficiar, não é isso? A indústria química fina, fármacos, não é? Além de perfumaria, todas. Você vê que essas empresas modernas de perfumaria, elas têm que pagar hoje para as comunidades amazônicas, porque elas utilizam o nome tradicional, inclusive. Em 2015 foi aprovado aqui exatamente o nosso acervo biológico, mas também o conhecimento associado a ele. Então, por exemplo, a preparação do perfume, a partir do patchouli, que é uma raiz, né? Isso é dominado milenarmente pelos indígenas amazônicos. Quando uma grande empresa de perfumaria processa isso quimicamente nos laboratórios modernos e utiliza o mesmo nome, ela está se apropriando de uma patente, entre aspas, que não foi muitas vezes oficialmente constituída enquanto patente, mas ela é conhecimento tradicional associado à nossa biodiversidade, ao nosso patrimônio genético, que é o termo da lei, não é? Então, você tem razão, né? E hoje são todos os grandes laboratórios. Se você pega a andirobeira, por exemplo, que produz um fruto, e desse fruto, ao ser espremido um óleo, que já está comprovado. Eu, por exemplo, uso, se eu machucar o joelho numa queda, eu passarei andiroba. Se houver um corte, eu usarei copaíba. E os indígenas usam, a minha avó curava minha garganta inflamada com uma mistura de copaíba e andiroba. É claro que isso, quando concentrado em laboratório, aí vem a ciência e a tecnologia, você potencializa, inclusive, o uso desse produto da natureza. E as comunidades tradicionais, elas estão desenvolvendo muito essas coisas, inclusive a despeito da existência dos laboratórios, mas quando se une o saber científico e o saber popular tradicional, aí a revolução está feita, no sentido não das armas, né? Mas essa revolução do conhecimento, usando a cultura, né?
enraizada no nosso povo, ou a diversidade cultural e étnica como um elemento fundamental para a produção de um outro tipo de civilização. Porque essa modernização, baseada em grandes projetos, que destrói etnias, destrói povos, destrói a natureza, enseca rio, como foi Belo Monte, mais de 100 quilômetros da Volta Grande do Xingu, seca. Para quê? Porque tem a Belo San canadense, que agora vai abrir uma cratera de até 200 metros de profundidade, 3.000 metros para cá, 3.600 para cá, para retirar 60 toneladas de ouro e outros minerais preciosos associados, como já está pesquisado. Então, para ela, lucro. Mas a destruição do equilíbrio social e ecológico não justifica esse tipo de desenvolvimento. Nós podemos ter um aproveitamento do rio, da floresta, do saber popular, aliado à ciência avançadíssima, e as universidades brasileiras, particularmente as universidades da Amazônia, já dão um banho. Inclusive, instituições como Museu Guild, ou o Instituto Evandro Chagas, ou a gente esqueceu do debate de 3 anos atrás, em que uma mulher jovem casava, mas ela não queria ficar grávida, com medo, queria, mas não podia, com medo do filho nascer com problema de microcefalia, por causa da zika, porque você não pode evitar as vidas do carapanã, o mosquito, né? Então hoje está quase resolvido. Por quê? Porque o Instituto Evandro Chagas, de Belém do Pará, desenvolveu já a vacina, está sendo aplicada em símios, daqui a pouco aplicada nas pessoas humanas, evitando a zika, evitando a microcefalia. Então isso aqui é tão recente, com investimento tão pequeno, né? E é muito também tem a ver não só com o saber científico, mas o saber popular sendo utilizado para tratar dessas coisas. Muito obrigado, deputado. Uma boa audiência para vocês aí. Obrigado por participar aqui do nosso programa de jornal. Essa audiência lá na Comissão de Integração Nacional acontece no plenário 15, mas quem não está aqui em Brasília pode acompanhar e participar com perguntas, porque é uma audiência interativa e pelo E-Democracia você entra lá, participa com sugestões e perguntas. É com você, Vera.